Fala pessoal, Diogo aqui. A gente vai conversar agora sobre filtros, né? Coisas importantes que você deve observar na hora de pegar suas POIs, né? Os seus pontos de interesse ali para você abrir suas posições e tudo mais, ok? Então esses três tópicos aqui são muito importantes. Sem eles você pode acabar se equivocando em relação ao ponto de interesse que você vai entrar, né? Você pode acabar aumentando sua quantidade de stops por conta desses três pilares aqui que vão estar faltando. Então, a primeira coisa é você sempre utilizar regiões bem precificadas. Então, você vai ter, óbvio, né, um mercado que faz vários movimentos e cria várias regiões de demanda ao decorrer de uma tendência. Então, é óbvio que isso aqui é uma região de demanda, isso aqui também é, isso aqui também é, e isso aqui também é, e isso também é, ok? Só que quanto mais o mercado se desenvolve, quanto mais ele anda para cima, mais caro esses preços vão ficar. Então, se você puxar, por exemplo, a retração ali da estrutura, você vai ver que esses níveis aqui, ó, tanto esse, quanto esse, não estão muito bem precificados, porque esse está na região premium, tá? Então tá na região premium. O de baixo também está na região premium, ok? Esse daqui está muito próximo da região premium, tá ali na região do equilíbrio, né? Então falta capturar liquidez, inclusive, né? Então vou colocar aqui equilíbrio. Ah, e aí você elimina, né, a questão de você fazer uma negociação por aqui, você elimina a possibilidade de fazer uma negociação por aqui e também por aqui. E aí você consegue ter uma assertividade melhor, porque possivelmente o mercado vai dar alguma reação aqui, vai romper, vai dar uma reação aqui, vai romper, vai dar uma reação aqui, vai romper. E aí nessas aqui que já estão muito bem precificadas, o mercado pode ter uma alta probabilidade aqui de já desenvolver um change of character e ir lá para target, ok? Então, se atentem nesse primeiro filtro, ele precisa estar bem precificado. Se isso aqui não der certo, não tem problema, você tem uma outra região aqui, ela pode dar muito bom também, ok? Então, prefira as regiões bem precificadas, esse é o primeiro filtro, ok? A segunda situação é sempre após uma captura de liquidez. Então, você pode ter, por exemplo, uma estrutura que não tem liquidez interna, por exemplo, né? O mercado está voltando aqui. Então, assim, se isso aqui está bem precificado, isso aqui está bem precificado. É óbvio que está, ok? Porque você tem essa estrutura. Ele pode fazer a interação aqui e aí pode acontecer o seguinte, tá? O mercado vem, desenvolve a alta, falha no rompimento desse topo, às vezes pode nem chegar próximo do topo aquele, ele falha antes, ok? E ele volta, toma esse fundo, ok? E aí depois ele vai, né? Então eu vou te falar assim, ó, pô, valeu mais a pena você ter esperado, pegado algum realinhamento aqui no tempo gráfico menor, e aí ele faz isso, ok? Isso pode acontecer. Ou, né, ele pode simplesmente fazer, às vezes, uma liquidez a mais. Então ele vem aqui, faz esse tipo de movimentação aqui, ó, deixando fundos nivelados, vai lá, às vezes ele até bate a target, e depois ele volta, ok? Rompe essa região, realinha, e aí sim essas regiões de demanda elas vão ficar muito mais prováveis de dar certo do que esse cenário aqui, tá? Então prefira sempre capturas de liquidez. Óbvio que o que eu expliquei lá no modelo anterior para vocês, né, é que a gente quer uma estrutura que quando o mercado volte, deixe fundos abaixo dos 50% e é ideal, inclusive, que esses fundos fiquem relativamente acumulados. Então, ele pode voltar, ok? Deixar aqui algum fundo. Aí, assim, pô, você já percebeu aqui, ó, uma relative equal lows, né? Fundos relativamente nivelados. Então, pronto, esse ponto de interesse atende com os dois requisitos. Utilizar nas regiões bem precificadas, ok? Nesse caso, para compras e após uma captura de liquidez. E agora a gente vai para o próximo modelo, que seria, né, o próximo filtro, que seria as confirmações, tá? Então eu vou dar um exemplo aqui, com esse mesmo desenho que eu fiz. O que seria confirmações, né? Quando ele vira até a sua região de ponto de interesse, ele vai deixar topos menores aqui no tempo gráfico menor, né? Num minuto, por exemplo. E aí você vai esperar que o mercado replique toda essa estrutura que você está vendo aqui, ó. Você quer que ele replique isso num minuto. Então, por exemplo, ele vai fazer um rompimento aqui nessa protegida de um minuto.
Possivelmente ele já vai deixar algum nível de indução, que seria uma liquidez aqui, ele rompe, né? Ele pode vir capturar essa liquidez, ok? E interagir com o ponto de interesse que está aqui embaixo. Então ele vai fazer essa confirmação, ele vai replicar justamente esse mesmo modelo de estrutura que você está observando aqui no macro, no 15 minutos, no H1, ou sei lá que tempo gráfico seja, ele vai replicar na reação desse ponto de interesse. E aí você vai conseguir pegar um trade incrivelmente alinhado, tanto no micro, quanto no intermediário, quanto no alto, tempo gráfico alto. Então, eu acho que o segredo para você ter uma alta probabilidade nos seus trades é o alinhamento, pelo menos do mid time frame ali do H1 com o 15 minutos, com o low time frame, que é os 5 minutos, 1 minuto, ok? Eu acho que esse é o grande segredo da alta probabilidade. Se você conseguir ainda nivelar com high time frame, que seria o diário, 4 horas, aí você tá, né, com todos os times apontados ali para a direção que você tá buscando, para o viés ali que você tá buscando. Então, o alinhamento seria o melhor dos fatores, tá? Então, se você colocar essas três confluências aqui, você tende a ter um nível de assertividade muito maior. Vamos supor que o mercado não volte, né? Então, ele simplesmente continua a movimentação, não volta para lá, né? Mas ele cria, de repente, esse tipo de trade aqui, ó. Pô, ele fez uma renovação de um topo aqui, ó. Fez uma outra estrutura aqui, né? Pelo que você consegue ver. Aí ele faz o quê? Uma nova estrutura, né? Tem fundo aqui abaixo dos 50%, então ele pode simplesmente usar essa região aqui de demanda, essa aqui, para para ser o seu ponto de entrada, tá? Então você pode fazer esse trade aqui, não tem problema nenhum, tá? E até lá, ok? Então basicamente esses seriam os filtros aqui, as confirmações, os modelos aqui de alta probabilidade para as suas POIs, perfeito?